Então, a gente vai dar início ao novo capítulo da disciplina de sistema de controle, que é a parte de estabilidade e erro em estado estacionário. A gente primeiro vê então o conceito de estabilidade, né? Que é quando o sistema, você já tiver alguma coisa lá em sistemas lineares, né? Mas estabilidade é aquele sistema que, para uma entrada limitada, não cresce sem controle a sua saída. E outra questão que a gente vai analisar é o erro de estado estacionário, né? Você aplica uma entrada a um sistema, a saída dele vai ter uma diferença em relação ao que tu tinha na tua entrada, né? E isso a gente define como erro de estado estacionário, né? Então são esses os tópicos básicos que a gente vai abordar nesse capítulo. Então, estabilidade e erro em regime permanente. Então, os tópicos que a gente vai abordar, né? Então, esse aqui fica na apresentação, mas é uma pequena introdução. Uma parte ali de álgebra de blocos, que a gente vai dar também uma breve passada. E aí o principal, né, que é estabilidade, critério de Root e erro em regime permanente, que são os principais tópicos aí desse nosso capítulo. Muito bem, né? Primeira parte, então, da nossa disciplina, que são os nossos objetivos, né, nesse capítulo, a gente vai ver alguma coisa relacionada à álgebra de blocos, então é um dos nossos objetivos, tá? Na verdade, é como você consegue manipular blocos, reduzir sistemas. Um sistema composto com vários blocos ou malha de realimentação, você reduzir ele para um único sistema. Então tem várias formas de você estar fazendo isso, né? O nosso foco principal vai ser no sistema com realimentação. Você pode ter aqui um subtrator, um sistema, vamos chamar aqui de G de S, uma realimentação H de S, uma entrou e passou pela realimentação, né? Então aqui é a nossa entrada e aqui é a nossa saída, né? A gente também vai ver alguma coisa relacionada à estabilidade do sistema, mais uma definição de estabilidade, né? Do quanto o sistema é estável ou não. Uma coisa importante que a gente trabalha é o critério de estabilidade de Root, que é uma forma de você, sem resolver o teu sistema, saber se ele vai ser estável ou não. E também, né, fazer a utilização desses critérios. Por fim, né, a parte de erro em regime permanente. Você tem aqui uma entrada, vamos supor uma entrada de grau unitário, né, ou seja, o valor dele é sempre 1. O teu sistema pode ter, ele vai começar mais ou menos assim, né, uma exponencial. Em regime permanente, que é quando você atinge aquele tempo de assentamento, né, ele vai ter uma diferença entre o que você tinha na entrada, né, que é a tua referência, que é o que você quer que o seu sistema se comporte, com o que de fato você teve na sua saída. Né? E depois a gente vai trabalhar com as constantes de erro, que é uma forma de você determinar de forma numérica, né, se o sistema tem um erro grande, se o sistema tem um erro pequeno, é mais quantificar esse erro, né? E a gente faz isso a partir dessas constantes de erro estático do nosso sistema. Parte de modelo de blocos, né, como eu comentei, eu vou passar mais rapidamente, né, a parte da álgebra mesmo, mas eu vou comentar com mais interesse esse sistema aqui completo, né. Isso aqui seria um sistema de controle malha fechada, que a gente diz um tradicional, né. Vocês viram alguma coisa ali no capítulo de introdução, mas você vê que esse sistema é composto aí de vários blocos, né. Então a gente consegue então manipular esses blocos para reduzir o sistema para um bloco único. Então você, ao invés de trabalhar com todos esses blocos, você pode ter uma entrada, um T de S, que seria o nosso sistema malha fechada, tá? Ou seja, sistema equivalente desse emaranhado de blocos, um R de S e aqui a nossa saída C de S, né? Então esse R de S, que é a nossa referência, de maneira geral, ele pode passar ali por um ganho de entrada. Esse ganho de entrada, em termos práticos, né, ele seria mais para um ajuste de nível, né? Por exemplo, você trabalha com temperatura, então você fornece para o operador uma interface que te dá a temperatura desejada em graus Celsius, né? Porém, você não trabalha com graus quando você monta um sistema de controle com circuitos elétricos, você trabalha com sinais de tensão, corrente, então você tem um ganho que converte, né, essa temperatura desejada num sinal equivalente de tensão ou de corrente, né, depende de como que você está trabalhando. Passado pelo subtrator, que é a nossa realimentação negativa, então você tem aqui
a entrada no mais, a saída do sistema, que é realimentado aqui pelo CDS, né? Ele passa pela instrumentação, daqui a pouco eu comento sobre ela, e entra no subtrator. Então você tem ali um erro que é o resultado da saída desse subtrator, que é o que você queria na tua entrada, menos o que você de fato teve no teu sistema, né? Esse erro ele entra no nosso controlador, tá? E o nosso controlador é aquele que vai dar a dinâmica desejada para o sistema, ou vai dar para o sistema o comportamento que você está querendo, né? Então isso aqui é projetado, né? E como eu já comentei, né? O projeto do controlador fica para sistemas de controle 2, né? Mas a gente vai aqui trabalhar com uma função dada, por exemplo, eu vou dizer, esse bloco vale 1 sobre S mais 2, né? A gente não vai calcular o porquê que tem que ser isso, né? Mas a gente vai utilizar esse bloquinho. O controlador vem para o atuador. O atuador é o seguinte, né? Vamos pegar de novo o caso do controle de temperatura de uma sala, né? O controlador então vai dar a dinâmica e vai mandar o sinal UDS, que é ação de controle, para o atuador, né? O atuador seria quem? Seria o elemento que de fato é de potência, vamos colocar dessa forma, ou aquele que vai acionar a tua planta, né? Geralmente o controlador, ou ele está num sisteminha, um circuitinho elétrico simples, né? Ou ele está no microcontrolador, mas muitas vezes ele não tem ou a potência desejada, né, necessária para acionar a planta, ou ele não tem a forma de tensão desejada, né? Então, por exemplo, um conversor chaveado, ele precisa de uma modulação PWM. Então, essa atuação UDS vai entrar nesse atuador que faz a interface do circuito de controle para essa modulação PWM da chave, né? Ou você pode mandar diretamente o PWM, enfim. De uma maneira simples, né? Ele pode ser visto como um elemento de potência, né? Então, o controlador manda um sinal para o ar-condicionado, né, já que você está querendo controlar a temperatura de uma sala, e ele sim atua, né, jogando o ar frio para resfriar, ou jogando o ar quente, né, ou diminuindo a quantidade de ar frio. Então ele que atua de fato na parte da potência, né, do sistema. No caso de um carro, né, carro elétrico, né, ou carro mecânico também, né, quem que seria o atuador do carro quando você está controlando a velocidade? É o motor desse teu carro, né? Esse teu atuador pode ter uma dinâmica, né? Ou seja, ele pode ter uma função de transferência associada a ele, né? Ou simplesmente um ganho, aí vai depender da natureza do que você está controlando, né? Do que você quer fazer. Então a saída do atuador, que é o que de fato serve de entrada para a planta, né? Como eu comentei aqui no ar-condicionado, no controle de temperatura da sala, o ar-condicionado joga o ar frio ou o ar quente, dependendo do caso, e baixa a temperatura da sala. O carro, né? Você quer manter o carro numa velocidade, o controlador seria quem? Pensar que o ser humano está fazendo o controle, né? É o pedal do acelerador. Você pisa mais ou você pisa menos, então você está atuando, né? Vamos dizer, no ângulo do acelerador. Quem que é o atuador? É o motor. Tá? Então o motor que vai impulsionar a tua planta a andar com a velocidade desejada, né? Voltando então para o caso da temperatura, né? Então aqui você tem a saída CDS do sistema, que é um sinal ali em graus Celsius, que é a temperatura de fato da sala. E de novo você tem esse problema, né? Aqui você está trabalhando com temperatura, mas o teu sistema, controle, atuador, ele trabalha com algum sinal de corrente, algum sinal de tensão, né? Então o que a gente pode estar fazendo? Passar por uma instrumentação que vai pegar um sinal de graus Celsius e converter para o equivalente em volts ou em corrente, né? Depende do que você tá, como que você montou o teu controle, e gera de novo o erro, né? Essa instrumentação pode ser um simples ganho, pode ser um filtro, né? Um filtro para eliminar ruído, por exemplo, pode estar embutido aqui, né? Então é um circuito completo da instrumentação. Ou pode ter até uma dinâmica para ajudar o controlador a atingir um certo parâmetro, né? Mas de uma maneira geral, né, um sistema de controle, né, é dado por esses blocos. Alguns você pode simplificar, outros não. Por exemplo, esse ganho da entrada você pode acabar simplificando com a instrumentação, caso os dois tenham a mesma dinâmica, seja simplesmente um ganho, né? Continuando então, né, os sinais, eles são representados, nessa nossa representação por blocos, são representados por flechas, né? Então, essa flecha tem um RDS, essa flecha seria um outro sinal que está entrando no subtrator. Aqui eu tenho um outro sinal que eu chamei de erro, né? Os sistemas, as funções de transferência, as dinâmicas, né, que
que são operadores, pode se colocar dessa forma, né, que tem alguma dinâmica, são os nossos blocos, as nossas funções de transferência. Então, simplificar esses blocos, você já usando aquelas propriedades de Laplace, né, vocês sabem, por exemplo, que uma forma cascata, né, que é quando você tem vários sistemas em blocos, né, ou seja, um seguido do outro, você pode fazer essa simplificação multiplicando, tá, um G equivalente, vamos chamar disso, que vai ser o produto do G1 vezes o teu G2, tá? Então você tem em cascata G1 vezes G2. Se você tiver 4, 5, 6 sistemas em cascata, você vai multiplicando cada um deles, né? Então você simplifica para um bloco único. Só lembrar que o equivalente no tempo disso é você fazer a integral de convolução, né? Então aqui fica mais simples essa nossa simplificação. Então você troca os blocos em cascata por um bloco equivalente, que é o produto de todos os blocos que estão em cascata, tá? A gente pode ter uma outra forma bastante utilizada aí para sistemas de controle, que é a forma paralela, né? Então, o sinal RDS ele está entrando aqui, tá? E ele é dividido no G1, no G2 ou no G3, e aqui você tem um subtrator ou um somador, né, que pondera o sinal de cada um deles, né? Supondo que todos entrem no positivo, você pode encontrar um G equivalente, que é a soma, tá, desses três sistemas, ou a soma ponderada pelo sinal, né? Se o G1 está entrando no positivo, o G2 no negativo e o G3 no positivo, então o equivalente disso é G1 menos G2 mais G3, né? Então tem que ponderar o sinal que você está colocando. E você troca tudo isso por um bloco equivalente, tá? Caso você se depare com um sistema desse tipo, você pode estar fazendo a simplificação. A forma que a gente utiliza mais aqui para sistemas de controle, até porque você reduziu, por exemplo, a instrumentação, está tudo em cascata, né? Vamos voltar àquele primeiro slide. Então você vê que todo isso daqui, ele está em cascata, né? Então isso aqui é o único bloco G de S. A instrumentação, né, também está na parte de baixo. Então você não consegue de fato tá simplificando. O ganho, né, você pode simplesmente considerar que a entrada é o R de S vezes essa dinâmica, né? Ou você pode, se ele for só um ganho, se ele for uma função de transferência, você pode, depois a gente vai ver que você pode pegar essa função de transferência, jogar ela para a malha de realimentação, né? Ter um outro bloco em cascata, e aí sim você vai ter instrumentação em cascata com a tua ganho de entrada em cascata com a tua instrumentação, né? Um equivalente disso. Mas os sistemas de controle, em geral, a gente reduz eles, né, para essa nossa representação, que seria o nosso sistema a malha fechada. Então o GDS está incorporando tudo que tem na malha de cima. O HDS incorpora tudo que tem na malha de baixo, né? Então você pode ter um controlador, uma planta, que você tem os dois em cascata, chama tudo de GDS. Na realimentação, você tem lá um transdutor de saída, você tem uma dinâmica de realimentação, você transporta tudo para HDS. Esse G1, né, que nem eu comentei, você pode jogar ele para cá ou ele para cá, caso você queira, tá? Caso você queira simplificar, você pode fazer um equivalente. Mas o importante é que a gente geralmente trabalha, tá, com um sistema aqui da nossa direita, né, que é o sistema com realimentação, com um G e um H na realimentação. Nosso objetivo, então, é encontrar aqui um bloquinho que a gente chama de TDS, que é nosso equivalente malha fechada, ou seja, você vai encontrar um bloco que você tem uma entrada, um TDS, tá? E aqui você tem uma saída CDS. Essa saída CDS e essa saída CDS são equivalentes, então você encontra um TDS que substitui toda essa dinâmica aí com realimentação. A gente manipula aqui uns blocos, né? Por exemplo, o nosso CDS é o erro vezes a função de transferência. Quem é o erro? É a referência menos o sinal que passou pelo transdutor. Então, dessa forma, a gente encontra o CDS. Finalmente, né, isola, encontra lá o CDS por RDS, você tem o teu equivalente malha fechada. Então, esse aqui é o nosso equivalente malha fechada, tá? Sempre que eu falar de sistema malha fechada, você está falando do TDS, ou seja, você pegou um sistema igual esse daqui da direita, né, da apresentação, e você simplificou ele por um bloco único para encontrar esse TDS.
De tanto utilizar essa forma de realimentação, né, a gente acaba decorando isso aí, aprendendo aí durante a disciplina, não que seja algo difícil, né? É só cuidar com os sinais, né? Quando você tem uma realimentação negativa, mais, menos, vamos colocar aqui um G de S e um H de S, quando você tem essa forma de realimentação, tá? Negativa, o sinal do denominador é positivo, tá? Então você fica com o sinal. Deixa eu só pegar a ferramenta certa. Você fica com o sinal mais, tá? Se você tiver uma realimentação positiva, que aqui é outro, é o mais ao invés do menos, então você fica com o sinal negativo, tá? As duas realimentações são utilizadas para sistemas de controle, porém, né, o mais usual é você ter uma realimentação negativa. Então, aí 99% dos casos é realimentação negativa aqui para nossa disciplina. Eventualmente, pode ser que apareça um exercício, alguma coisa, mas aí é mais questão de fixação de conteúdo que tenha uma realimentação positiva, né? Mas aí, para a questão de disciplina, a gente considera, então, que o sistema tem uma realimentação sempre geralmente negativa, né? Mas é só olhar o sinal ali que não tem erro. O interessante, então, quando você faz uma realimentação, né, perceba que a gente já tinha discutido um pouco ali na parte de resposta no tempo, né, que o nosso TDS, vou chamar aqui de G e aqui eu chamo de H. No caso, o H, como você tem apenas uma linha sem nada, né, como se você tivesse um bloco com peso 1 aqui, né? Então, o nosso H de S vale 1. Então, você teria aqui G de S, 1 mais G de S. Vale perceber, então, que esse nosso denominador, 1 mais G de S, que é o que dá a dinâmica do sistema, a gente discutiu isso no capítulo anterior, veja que agora ele modifica, né? Porque ele tem 1 mais, né, o que você tem ali no G de S. Então, você fechando a malha, você muda a característica do teu sistema malha aberta, que seria simplesmente o G de S, né? Quando você fecha a malha de controle, você já modifica a dinâmica dele. Tá? Então, é uma forma de controlar o sistema. E ainda, né, você vai ter o teu ganho K variável, né? Então, esse ganho você consegue variar ele. Você monta um controlador, que é simplesmente um ganho, né? Você ajusta esse ganho e você mexe na resposta do teu sistema. Então, o objetivo desse exercício é encontrar um valor de K que te dê um overshoot de 10%. A primeira coisa a se fazer nisso, né, é encontrar o equivalente malha fechada e verificar onde que o K está mexendo no teu sistema, né? Então, vamos ler aqui o T de S, K dividido por SS mais 5, que seria o G de S, 1 mais K S mais 5, ok? A gente vai tirar o mínimo múltiplo comum disso, né? Então você vai passar esse S mais 5 para cá, vai ficar tudo dividindo, então você acaba simplificando esse denominador com esse denominador. Então você encontra ali um T de S que é igual ao K dividido por S quadrado mais 5S, eu já expandi, né? O que passou para lá, mais o teu ganho K. Então esse é o nosso sistema equivalente malha fechada. Né? Tanto de cima quanto de baixo são dois sistemas equivalentes. Para você então encontrar o que o exercício está pedindo, né, você precisa achar qual é o fator de amortecimento que vai te levar a 10% de overshoot. Tá? Depois, pela expressão padrão do sistema de segunda ordem, amortecimento ômega-n, encontrar qual que é o valor do K que vai resultar nisso. Então veja que o fator de amortecimento ele modifica esse termo aqui do meio, né? Você tem ali 2 vezes amortecimento ômega-n igual a 5. O amortecimento você conhece, né? Você conhece porque veio dessa expressão, né? Fator de amortecimento 10%. Usa aquela expressão do teu índice de desempenho do capítulo anterior. Aí você encontra quem que deve ser o teu fator de amortecimento, ou seja, quem que deve ser o teu ômega-n, né? Então você isola o ômega-n nessa expressão. Ômega-n 5 dividido por 2 vezes fator de amortecimento. O fator de amortecimento você tira dessa expressão e coloca aqui, né? Sabendo que o ômega-n é esse valor, tá? E esse aqui é o teu ganho K,
E pelo sistema padrão de segunda ordem, aqui você tem ômega n quadrado, então você simplesmente faz que K é igual a ômega n quadrado, ou seja, K é igual a 5 dividido por 2 fator de amortecimento ao quadrado, né, enquanto o valor do K. Correto? Acho que aqui vai ter resolução passo a passo, né? Então esse aqui é o teu T de S, né? O amortecimento que te dá a ultrapassagem de 10% é o 0,59, então o ganho desejado do sistema é 17,3. Correto? Então, exercício tranquilo. Mas o que a gente já viu? Mexendo o valor do K, você mexe na ultrapassagem do teu sistema. O teu sistema vai ficar mais oscilatório, menos oscilatório. Então, é uma forma de você controlar, né, a resposta do teu sistema ajustando esse ganho K. Correto? Então a gente pode mover blocos para encontrar formas conhecidas, fazer algumas modificações, né? Por exemplo, nesse caso, né? Que é o caso que eu comentei, que você tem um ganho aqui na entrada, você pode ter aqui um ganho na entrada, como naquele caso inicial que a gente trabalhou, você pode mover esse bloco para cá e para cá, né? E assim você tem aqui a tua entrada, G de S e aqui uma G de S. Então você removeu aquele bloco da entrada e jogou ele para o lado, para dentro da malha. Então você acaba pegando esse. Vou voltar aqui no primeiro caso com realimentação, né? Então esse bloco G1, você joga ele para cá como G1 multiplicando, e joga ele para cá como 1 sobre G1, e no fim você obtém, né, sistemas em cascata e volta para essa forma que a gente trabalhou, né? Então é uma maneira rápida da gente estar simplificando. Formas paralelas, né? Então eu deixo essa tabela para vocês depois darem uma olhada, essas figuras, né? Então se você tiver um G de S aqui, você pode deslocar ele para cá, e aqui você tem um sobre G de S para todos os lados. Se você tem um G de S nessa multiplicação, você pode considerar que você não tem esse G de S diretamente conectado com o R de S e desloca ele tudo para a direita. Então, são uma outra maneira de mover os blocos, tá? Então, essa álgebra de blocos, que nem eu comentei, eu não fico pedindo, cobrando tanto aqui na disciplina, porque eu acho que conforme você vai precisando, você se vira para reduzir, né? Então, eu não fico passando aqueles diagramas de blocos extensos, né? O importante que você precisa saber, e vocês vão saber de tanto utilizar, é esse bloco, esse equivalente, né, a malha fechada do sistema com realimentação. Então, você tem aqui um G de S, você tem um H de S, e você retorna para cá. Então, entrada, e aqui você tem a tua saída. Trabalhando com esse sistema de realimentação, sabendo reduzir esse sistema de blocos, né, é mais que o suficiente para a gente prosseguir com a disciplina. Obviamente que alguns problemas daqui para frente pode ter um bloco a mais que você precisa reduzir e trabalhar, mas não é nada muito extenso. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida, volta para essa parte de álgebra de blocos e dá uma olhada. Né? Então, eu não fico perdendo muito tempo com essa parte de álgebra de blocos, porque o importante saber mesmo é essa realimentação negativa do nosso sistema. Então aí no próximo vídeo a gente continua então com a parte de estabilidade de sistemas de controle, ok? Obrigado então.